Vem habitando, meu Pai, no meio da tua igreja, meu Pai, abençoando a cada vida, meu Pai, a cada servo, Senhor. Assim entrego eles em suas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Glórias a Deus, amém, igreja. Nessa noite vamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor vai falar através de seu servo nessa noite. A oportunidade de palavra nessa noite, de trazer a mensagem, está como evangelista Gisélio, que vai estar trazendo a mensagem nessa noite. Que o Senhor possa usar a vida dele para que possa manifestar a cada dia a vontade de Deus a cada dia. E a oportunidade é com o evangelista Gisélio, e as palmas exaltam ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos estão em paz com Cristo. Aleluia, isso é muito bom. Fazer um minuto de oração em nome de Jesus, para que Deus possa trazer a sua bendita misericórdia, enviar o seu Espírito, manifestar o seu Espírito em nós, e que nós possamos falar conforme a vontade dEle, e que a igreja possa entender conforme a vontade do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, aqui estou, Senhor, para mencionar, meu Deus, a Tua palavra santa, através, Papai, da manifestação do Teu Espírito Santo, e que o Senhor, meu Deus, possa grandiosamente manifestar a Tua graça, derramar, meu Deus, poder do céu, e que nós possamos, meu Deus, todos nós se regozijar, meu Deus, da Tua palavra libertadora, da Tua palavra que cura, que liberta e edifica o homem e leva para o céu. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, e que Teu Espírito, Senhor, possa bailar neste lugar, nesta casa de oração, e que Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Inclusive eu estava até meditando em casa pela misericórdia de Deus. Aleluia. E Deus tem falado com a gente pela sua misericórdia. Livro de Mateus, capítulo 8, de versos 5. O tema é a cura do criado do centurião. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluias. Amém, meus irmãos? Aleluia. Capítulo 8, verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegando junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas se disser somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a estes: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino
serão lançados, e os filhos do reino serão lançados nas trevas interiores. Ali haverá pranto e ranger de dente. E então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia. Queira se sentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Jesus Cristo, após ser batizado por João Batista, ele começou a levar a palavra de Deus, o evangelho, o qual Deus enviou a ele a levar aqui na terra. Quanto mais ele levava a palavra de Deus, a palavra de cura e libertação e edificação aos homens, muitas almas eram curadas, muitas almas eram saradas, e a fama de Jesus começou a se espalhar. O demônio começou a reinar contra a Jesus, porque a palavra estava dando danos, prejuízos àquela população. Mas o compromisso de Jesus era levar a mensagem do Pai que enviou. Enviou quem? Um grande soldado valoroso. A guerra, a luta, a batalha. O Senhor Deus, ele fala que a luta não é contra a carne nem o sangue. Então o povo queria cada vez mais calar a boca de Jesus. Mas Jesus sempre falava: o meu reino não é aqui. O meu reino não é aqui. Aleluia. Então Jesus foi tomando grandes conhecimentos sobre essas regiões, ao ponto de se deparar com um homem que tinha uma autoridade, mas a autoridade não era semelhante à de Cristo, porque a autoridade desse centurião era uma autoridade material. Ele tinha uma autoridade através do seu conhecimento terreno. Talvez um homem estudado, de um grau superior, digamos um engenheiro, ou seja lá quem for, mas de um grau bastante encarregado naquela situação, que ao ponto de mandar homens fazer algo, e esses homens obedeciam a esta pessoa. Com certeza era uma pessoa poderosa, com certeza era um homem de grande poder terreno. Mas o poder terreno deste homem não era capaz de curar o seu servo, o seu soldado, o seu criado. Não tinham condições. A Bíblia fala que carne é carne, sangue, a carne é carne e espírito é espírito. Mas esse homem com certeza, ele olhou para Jesus e viu em Jesus algo sobrenatural. Ele viu em Jesus uma autoridade que ele poderia também, se assim continuasse a busca no Senhor Deus, ele poderia estar fazendo os mesmos milagres que Jesus fazia. Mas esse não foi o chamado desse centurião. Digamos que esse centurião, ele foi chamado para ser um feitor, mandar e desmandar. E com isso, esses homens, obedecendo a homens, a Bíblia fala que nós temos que se assujeitar à lei dos homens e à lei de Deus. Este homem, ele estava cumprindo uma lei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele também tomou posse do poder que Jesus tinha, porque ele via o evangelho cada vez mais se espalhando no mundo. Homens, mulheres, multidão o seguia, porque milagres ele fazia. Nós temos um grande relato que Jesus, ele fez um grande milagre naquele casamento, aonde ele foi convidado para a festa, o vinho acabou. Chegou Maria até Jesus e disse: o vinho acabou. E Jesus disse: o que é que eu tenho contigo, mulher? Que ainda não chegou a minha hora. Então a hora de Jesus manifestar o seu poder tem um momento. Às vezes nós pregamos, louvamos, glorificamos a Deus o culto quase inteiro. Nos semifinais do culto, Deus manifesta a glória dele, e grande é o enchimento em nossas almas.
Às vezes Deus manifesta o seu poder no início do culto, e nós passamos o culto inteiro chorando e regozijando na presença de Deus. Às vezes nós oramos, buscamos a presença de Deus e queremos que Deus manifeste o seu poder na hora que nós queremos. E não é bem assim. É na hora que Ele quer. E Jesus disse àquela mulher: ainda não chegou a minha hora. Mas a hora de Jesus estava para chegar. E assim Ele mandou aqueles homens buscarem taias, potes ou vasos, como queiram chamar. E a Bíblia fala que aqueles vasos, aquelas taias, os potes, eles tinham em torno de 80 e 120. Aleluia! Em torno de 80 e 120 litros que ali cabiam. Então, resumindo, uma conta por inteiro, um pelo outro, a 100. 600 litros, eram 6 taias. Jesus mandou encher aqueles vasos até as bordas, até a tampa. E ali mandou oferecer ao encarregado daquela festa. E o próprio encarregado, ele falou: nós servimos o vinho melhor primeiro e o inferior depois. Aleluia! Servimos melhor o vinho primeiro e o inferior depois. Por que agora mudou? Porque antes Jesus não tinha passado em nenhum casamento semelhante àquele. Porque quando Deus é convidado para se estabelecer em lugares que nós frequentamos, grandes coisas sobrenaturais vão acontecer. Então, se você quer ter um contato, intimidade com Deus, o convide. Creia que Deus tem o poder de curar, de transformar água em vinho, que Ele transforma. Eu vou ser bem breve no que eu vou falar agora. Uma vez cheguei em casa para almoçar na hora de meio-dia, mais ou menos meio-dia e meio, e ali estava a refeição, e sentei, já meditando em Cristo, espiritualmente em Cristo, meditando ali. Puxei uma das cadeiras e falei: Espírito Santo, fica aqui comigo. Amém. Irmãos, e comecei a me alimentar com aquele alimento material. Quando eu estava me aproximando da metade daquela refeição, eu senti uma presença de Deus tão forte se aproximando daquele local, e ali permaneceu. Isso é que é poder de Deus. Então nós temos que convidar o Espírito Santo de Deus para que venha ficar conosco, para morar em nossa casa, para estar conosco em nosso trabalho, que Ele venha participar de uma viagem conosco. Mas muitos de nós não estão mais fazendo esse tipo de coisas. Fala que vai fazer com a força do seu braço, como Nabucodonosor. É um soberbo e ignorante, e vai acabar sofrendo as consequências. Aleluia! Isso é um fato, vai acabar sofrendo as consequências, que seja eu, que seja todos nós. Se fazer coisas que não é do agrado de Deus, vai sofrer as consequências. Então, já entrando no livro de Daniel, Nabucodonosor acordando de manhã, e olhou para o seu palácio e falou: tudo isso aqui eu construí com a força do meu braço. Naquela mesma hora, veio uma voz do céu e disse: ainda hoje tu irás comer capim. Imagina um homem que come ali carne, feijão, arroz, passar a comer capim junto com os animais. A Bíblia fala que este homem, ele passou 7 anos. A barba cresceu, os pelos do seu corpo cresceu, a unha virou um verdadeiro lobisomem, um bicho. Um homem sem Deus é um verdadeiro bicho. O homem sem Deus é como uma palha seca, não tem rumos algum. Se for à direita, se o vento soprar à direita, ele vai, se o vento soprar à esquerda, que é a Bíblia que fala isso, é como uma palha seca. Então Nabucodonosor, ele falou isso e foi comer capim junto com os animais. Mas chegando um certo tempo, conforme a vontade de Deus, conforme o poder de Deus a se manifestar, ele olhou e disse: não, eu falhei. Só existe um Deus todo-poderoso, o Criador do céu e terra. Aleluia. Se nós meditar no livro de Daniel, nós vamos ver que ele saiu do pasto e foi reinar novamente. Aleluia.
Imagina só, um rei foi ao campo passar junto com os animais, passou uma grande prova de 7 anos naquele mato, naquele pasto. Depois que ele aprendeu o que tinha que aprender, ele voltou a reinar de novo. Aleluia! Então muitos de nós às vezes tem que sofrer uma coisinha que é para aprender. Uma vez o meu primo chegou ao ponto de ser encarcerado e minhas irmãs disseram: meu avô, vamos correr atrás daquela situação para que ele venha ser solto. E meu avô com quase 90 anos nessa época, ele disse: ó, o dedinho, deixa ele lá um pouquinho, que é para ele aprender. E aprendeu. Aleluia! Ele aprendeu. Que era um homem que bebia, que xingava o pai, xingava a mãe, usava droga, e hoje ele se converteu. Minha esposa é testemunha, ele se converteu, é primo meu. Casou, tem 2 filhos. Eu tenho um hábito de falar. Minha esposa é testemunha. Um homem de experiência. Meu avô falou: não, deixa ele lá, que é para ele sofrer uma coisinha. Ele não sofreu, ele não sabe o que é isso. Então, às vezes, uma correção do pai ou da mãe para o filho, não é para o mal dele não, é para ele aprender a andar alinhado. Aleluia! Então esse centurião, ele entendeu, discerniu que Jesus tinha o poder, porque a fama de Jesus já tinha se explodido naquela região, que Jesus colocava as mãos sobre os enfermos, e os enfermos eram curados, e tornava a ficar sã. Os endemoniados, através do poder de Deus, eles eram expulsos daquelas pessoas. A palavra libertadora começou a reinar naquela região. E este homem passou a tomar conhecimento. Como que nós vamos ser pessoas conhecedoras aí no mundo, se nós somos de casa para igreja, de igreja para casa? Casa para igreja, de igreja para casa. Nunca nós vamos ser conhecidos como servos de Deus. Eu tenho um conhecimento, veja bem, meus irmãos, eu tenho um conhecimento pela misericórdia de Deus. Um homem com mais de 20 anos, perdão, meus irmãos, tem quase 18 anos, na igreja. Igreja para casa, de casa para igreja. Igreja para casa, de casa para igreja. E uma vez ele se posicionou, estufou seu peitinho de pombo e disse: eu estou com esse tempo todo andando na igreja, eu sou crente. Ao outro camarada que estava do nosso lado falou: eu nunca conheci você indo na igreja não. Uai, que acho de crente é esse? Que tipo de homens somos nós que a população não conhece como cristão? Mas daquele momento em diante, creio eu que ele tomou conhecimento, porque ele falou da sua própria boca: eu sou crente, vou para a igreja. Mas antes o homem disse: eu nunca conheci você sendo crente. Eu nunca conheci você andando numa igreja de crente. Aleluia. De igreja evangélica. Não, mas eu sou. Eu nunca conheci. Nós temos que se tornar conhecedor. Aleluia. Se nós lermos os livros, todos os livros da Bíblia Sagrada, os homens usados por Deus, eles eram os conhecedores, eles eram as pessoas conhecidas. Aleluia. Esses dias eu estava meditando no livro de Josué. A meretriz chamada Raabe, ela falou que o povo ali em Jericó estava todos aterrorizados em saber dos milagres que Deus estava fazendo no caminho, fazendo a varredura, tirando todos os impedimentos que estavam na frente do povo de Israel passar. Aleluia! Aquela mulher que deveria ser salva e foi salva, ela ouviu falar desse povo, desse Deus. E às vezes nós estamos trilhando em um caminho e nós não estamos fazendo nenhum tipo de milagre. Como que a prostituta, o feiticeiro vai tomar conhecimento deste povo que diz que está indo para o céu, se nenhum tipo de milagre está fazendo? A Bíblia fala: ide pregar o evangelho a toda a nação. Aleluia! E às vezes nós não estamos fazendo isso. Aleluia! Para que nós possamos ter um conhecimento em Deus, nós temos que pedir ao Senhor. Lá no livro de Tiago fala: quem tem falta de sabedoria, peça a Ele. É 6:4 do livro de Tiago. Então, se tem falta de sabedoria, vamos pedir a Deus que Ele dá sabedoria a nós, e nós iremos divulgar esse evangelho. Passaremos a ser pessoas famosas espiritualmente, entenda, pessoas famosas espiritualmente, e também perseguido pelo diabo.
Aleluia! Esses dias, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, nós fizemos um culto lá no Beija-Flor, e vou citar para vocês agora, em nome de Jesus. Chegando lá, quem estava lá conosco, ouviram a mulher falar com a sua própria boca, que clamava a um Deus todo-poderoso, para que aparecesse um homem de Deus ali, para orar, para ela se alegrar junto com aquele povo. E passou nós, eu com o pastor Manuel, o evangelista Roberto e os meninos. Nós passou naquele dia, que ela falou que estava clamando. Outro dia minha esposa fez visitas lá, mas no dia do culto que nós fomos fazer pela segunda vez, ela falou com a sua própria boca que Deus tinha operado um milagre. Aleluia! Entendeu, meus irmãos, como é que é um negócio? Ela falou com a própria boca que Deus tinha operado um milagre na vida do filho dela. E queria deixar ali um testemunho. E ela deixou mesmo. E benção foi o culto lá. Aleluias. Então esse homem centurião, ele falou que ele em si tinha o poder de mandar que fosse, e tinha o poder de mandar que viesse. Mas não era suficiente para curar este homem, servo dele. Então, cada um no seu setor. Então ele olhou para Jesus, com a fama que Jesus tinha de curar e de expulsar demônios, e de pregar as boas novas do Pai. Ele disse, se o Senhor falar somente alguma coisa, eu creio que ele será curado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus olhou para aquele homem e viu o tamanho da crença que ele tinha em um homem de Deus. Porque o homem centurião estava olhando para Jesus e falando, se o Senhor falar alguma palavra em relação ao meu servo, ele vai ser curado. Aleluias. No versículo 10, Jesus fala, no versículo 10 do capítulo 8, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse ao que o seguiam. Então tinha uma multidão seguindo Jesus. Que tipo de multidão é essa? Porque essa multidão já tinha ouvido os milagres que Jesus tinha presenciado, e ouvido também os milagres que Jesus tinha realizado. Porque quem tem algo, ele é seguido, pode ter certeza. Se você não tiver nada, ninguém vai nem olhar para você. Porque a partir do momento que nós estamos orando, buscando a Deus cada vez mais, vai vir pessoas apontando, legiões de demônios vão se levantar contra você, porque você tem algo perfeito, algo valoroso, e o demônio que vem para matar, roubar e destruir vai te perseguir. Tenha certeza disso. Por que os ladrões nesta terra não perseguem um carro latravia? Perseguem um carro novo, importado, um carro forte, porque sabe que ali tem valor. Um crente sem valor, ninguém vai perseguir ele. Ninguém vai perseguir. Mas a partir do momento em que ele se entregou em oração, em jejum, orando pelo enfermo, e na casa da viúva, e na casa do órfão, o povo vai dizer, você só vive orando? Já passei por isso, meus irmãos. Você só vive orando? Tu não trabalha não? Vai viver de quê? Misericórdia. O povo diz isso. O diabo começa a se acender a ira dele, com raiva, com ódio. Porque cada vez mais que nós estamos buscando a presença de Deus, ele está sendo derrotado. E ele não quer ser derrotado. Aí ele começa a enviar aos poucos. Enviar. Eu não sei se os irmãos já perceberam, a maioria das vezes, a maioria dos crentes, quando eles estão cada vez mais buscando, se entregando cada vez mais a Deus Todo-Poderoso, aquelas coisinhas pequenas, o diabo já não vai investir mais. Vai investir coisas grandes. Vai investir adultérios. Às vezes o homem está ali a vida inteira orando, se entregando a Deus cada vez mais. Aí o diabo começa a fuxicar, fofocar, falar que aquele homem está com outra mulher. Ou falar que aquela mulher está com outro homem. Aí coloca na boca de uma fofoqueira endemoniada, de um fofoqueiro endemoniado. Aí começa a encher o mundo, dizendo que esta pessoa de Deus está cheio de demônio. Mas não é. Não é. Às vezes essa pessoa está buscando, está se enchendo da graça e do poder de Deus, e o diabo ele não está aguentando. O diabo não está aguentando. Aí vai usar as pessoas que não vigiaram.
para levar essas calúnias. Mas o homem de Deus, ele vai permanecer firme, fiel, e não vai arredar o pé de forma nenhuma, porque ele tem a convicção que Deus ele está servindo. Mas para isso ele tem que ter mesmo a convicção. Para isso ele tem que olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou em paz contigo, e deixa o mundo pegar fogo, porque o lugar do homem de Deus não é aqui. Então essas coisas dessa terra não vai abalar este homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei, o próprio Jesus falando, que não encontrei tanta fé. Aleluias. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, reino dos céus, em reinos dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas interiores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu entendo que nessa passagem aqui, quando Deus estava falando que ao Oriente e ao Ocidente assenta-se-ão nesta mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Pessoas se dizendo que fez grandes coisas aqui na terra, que demonstraram fé, mas na verdade não demonstraram nada. Eu acredito que neste versículo será no dia do juízo final, porque Deus vai juntar todos para julgar a cada um. E aqueles que não tiveram um bom testemunho aqui na terra vão ser jogados no lago de fogo. Aleluia, lugar de trevas interiores, e ali haverá pranto, sofrimento e ranger de dentes. O próprio Jesus fala aqui no fim dos tempos, muitos dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos. Apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Porque a fé dessas pessoas não se encaixou com o entendimento de Cristo. Muitos dizem tem fé, mas só da boca para fora. Fé quando nós olhamos para um homem de Deus, uma mulher de Deus, e falar: vai lá em casa que a minha filha, meu filho está doente, se você colocar as mãos sobre ele, eu creio que ele vai ficar bom. Aleluia. Nós como homens de fé, nós temos que ter essa crença. Eu creio pela misericórdia de Deus, no poder de Deus. Eu creio. A minha fé é pequenininha, viu? A minha fé é pequena, não é grande não. Mas eu creio no poder de Deus. E pela misericórdia de Deus, eu acho que já contei para os irmãos uma vez que eu fiz a imposição de mão numa porca e repreendi o demônio. Na mesma hora a porca levantou e foi comer. Nunca mais na vida eu vi aquele animal doente. Aleluia. Helenice é testemunha. Ela me apareceu com uma gatinha esse dia, ela passou 2 dias doente, deitada, amanhecia o dia, anoitecia, e ela doente. Com a minha fé, pela misericórdia de Deus, ela disse que o viu. Eu estava lá pro quarto, estava na cozinha, eu botei a mão sobre uma gatinha. Cadê a irmã Tereza? A irmã Tereza viu a gatinha. Botei as mãos sobre aquele gato e digo: espírito imundo, sai desse gato. Espírito de enfermidade, sai desse gato. Questão dos 20 minutos, a gata se levantou. Está lá, para todo mundo ver. Aleluia. Se levantou a gatinha, foi comer. Ali eu coloquei um pouquinho de ração, ela começou a estalar o dente, a ração com o dentinho ali. E está andando para lá e para cá, começou a miar. Começou a fazer aquele barulhinho que gato faz. Mas ela estava bem debilitada. Nós temos que ter essa crença em colocar as mãos sobre os enfermos. Colocar a mão sobre os enfermos. Porque o espírito imundo, ele incorpora em animais. A Bíblia fala que uma legião de demônios entraram em uma manada de porcos. Aleluia. Se nós seguirmos mais para frente, nós vamos ver que Jesus, passando de um lugar para o outro, ali no rio, no mar, e se depararam com um homem possesso de demônio. E o demônio falou: Jesus,
Filho de Deus, que é que tu vens me perturbar, que ainda não chegou a minha hora? Aleluia. Não chegou a hora no entendimento do maligno, mas a hora de Jesus chegou. Aleluia. Então tome posse da palavra. Se você se encontra perturbada, perturbado, afligido, sobrecarregado, Jesus quer te curar. Porque não é a hora do diabo, não é a hora nossa, é a hora de Deus. Então, nesta noite eu profetizo cura nesta igreja. Nesta hora eu profetizo libertação nessa igreja. Que todo espírito imundo que vai embora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então este homem, servo desse centurião, a Bíblia fala que na mesma hora que Jesus ali conversando com ele, ele foi curado. Não deixou para amanhã a cura. Não deixou para daqui a pouco. É agora. Está com dor de cabeça. Está com problema com o vizinho. Então é agora que Deus está colocando, manifestando o seu poder sobre essa situação. É agora que Jesus está derrubando as muralhas. Tudo aquilo que te impede, Jesus está jogando por terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem uma passagem mais para frente que fala de uma mulher. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Uma mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos. É um pouquinho mais para frente. É aqui no 9 mais 18, pela misericórdia de Deus. Aleluia. 18, 9, capítulo 9, versos 18. Aleluia. Vamos 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua roupa, porque fazia consigo: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã, ficarei curada, ficarei liberta. Aleluia. Agora, como que uma mulher chega ao ponto desse conhecimento e falar: se eu tocar somente na roupa do irmão Gisélio, eu vou ficar sã, eu vou ficar curada? Alguma coisa ela ouviu de mim, com certeza. Alguma coisa essa mulher ouviu de Jesus. Então, como eu estava falando e permaneço dizendo em nome de Jesus, a fama, através da palavra libertadora, estava cada vez mais levando Jesus a cumprir com as Escrituras. Aleluia. Então, cada vez mais que estava chegando a profecia ser realizada, os demônios cada vez mais estavam se levantando, chegando ao ponto de cada vez mais da profecia ser concretizada. Muitos demônios estavam sendo expulsos, porque Jesus, ele falava, aleluia. Tem até uma passagem que fala que muitos estão ali criticando porque os discípulos de Jesus não jejuam. Como que pode jejuar se o noivo estar com os seus discípulos? Mas o Senhor Deus fala que haverá um dia que eles estará sem, aonde precisará de jejuar, de orar e jejuar. Aleluia. Precisará de jejuar para matar a carne e alimentar o espírito. O mesmo espírito que, após ele subir ao céu, pediu ao Pai, e o Pai concedeu a ele, a nós. E é esse mesmo espírito que está falando conosco, que está falando dentro do seu coração, está falando comigo. Aleluia. Então, para que o Espírito Santo de Deus venha se manifestar dentro de nós, nós temos que se entregar à oração, ao jejum. Nós temos que pegar a Bíblia e não ter vergonha dela, sair pela rua, mostrar para a população que nós somos crentes, que nós temos palavras a citar ao mundo, palavras de cura, de libertação, palavras de salvação. Nós temos que ser pessoas divulgadoras do Evangelho de Cristo. Nós temos que falar do nosso Jesus. Só existe um Jesus que cura, que liberta e leva para o céu. É o que ressuscitou dos mortos. Aleluia! É o que ressuscitou do morto e ele está à destra do Pai.
Todo-Poderoso. Aleluia. Então esse Espírito Santo nos leva a nossa súplica, nossos louvores, as nossas petições até Cristo. Tem que passar por Cristo, porque o próprio Senhor Deus, Ele fala, só existe um mediador entre Deus e os homens. Deus e os homens, esse é Cristo. Tem que passar por este mediador. Para que eu possa sair daqui e chegar na porta dessa igreja, digamos que essas duas pilastras que estão daqui para lá, sejam os mediadores. Eu tenho que passar por ela. Caso ao contrário, eu não consigo chegar na porta. Aleluia. Existe um mediador entre Deus e os homens. Esse é Cristo. Então tudo que nós fazemos tem que ser em nome de Jesus Cristo. Enfermidade sai em nome de Jesus. Espírito de divórcio sai em nome de Jesus. Nós temos que repreender em nome de Jesus. Espírito maligno, espírito de trevas, vai embora em nome de Jesus Cristo. Aleluia. É em nome de Jesus, é o nome deste mediador. Então a mulher, ela disse, eu somente, pensando consigo mesmo, meditando, se eu somente tocar na orla desse vestido, na orla, ou vestido, ou veste, eu serei curado, serei curada. E quando essa mulher tocou na orla, no vestido, na veste, no uniforme de Cristo, Jesus disse, opa, peraí, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Mas mestre, essa multidão te oprime e o Senhor pergunta quem foi que te tocou? É porque de mim saiu virtude. Então o homem com fé, a mulher com fé, quando ela invoca o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, ela traz virtude para ela, traz revestimento para ela, e Deus recebe todo louvor, toda glória que nós oferecemos a este Deus, porque nós se dedicamos com fé, com crença, com amor, com sabedoria. E o Senhor Deus fala, o Senhor Jesus, Ele fala, esse toque foi diferente. Um homem que ora, que jejua, que busca a presença de Deus, ele não pode se comparar a uma pessoa qualquer que não faz nada disso. Uma pessoa que paga o preço, ele não pode se comparar a uma pessoa que não paga. Materialmente falando, nós possamos ser semelhante, mas espiritualmente não. Porque ele é carne, nós somos espírito. Carne é carne e espírito é espírito. E o homem em espírito, a partir do momento que ele for divulgar as coisas celestiais para aquele carnudo, ele vai se manifestar. Porque ele não vai entender. Ele não vai entender a manifestação do espírito. Mas se ele abrir o coração e ouvir a palavra de Deus e dizer, ai, está doendo, mas eu quero ouvir. Dizer, ui, está doendo, mas eu quero me preencher desta palavra. Devagar o Senhor vai quebrantando, tirando os impedimentos, tirando a prostituição, o cigarro, a droga, a pinga, colocando as mãos sobre um casamento que está sendo destruído. E de repente ele se entrega a Cristo e vai chorar. Vai se entregar a Jesus e vai sentir a presença de Deus. Ele vai sentir o andar do Espírito Santo. Quem crê nisso? Que a gente sente o mover de Deus. A gente sente o Espírito Santo se aproximando de você, entrando e manifestando a sua glória dentro de cada um de nós. Mas para isso precisa de um coração entregue ao Senhor. Precisa de uma alma, de um corpo renunciado a Deus Todo-Poderoso. Largar o pecado e se entregar a Jesus. O Senhor Deus, Ele fala, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Nós temos que negar nossas vontades. Nós temos que negar as nossas práticas. Estou pregando a palavra de Deus, não é que eu sou perfeito, eu sou pecador. A palavra de Deus, ela está me corrigindo também, que nós temos que se negar. O pastor César, cadê o pastor César? Está lá atrás. Ele fala, quando a gente está pregando a palavra de Deus, nós somos o primeiro a ouvir. Nunca esqueci, varão. Nós somos o primeiro a ouvir. Aleluia. Entendeu, meus irmãos? Então nós temos que se entregar de corpo e alma e falar do fundo do coração, eis-me aqui. Mas é eis-me aqui mesmo. Nem eis-me aqui quando o Espírito Santo de Deus quer manifestar, ele está lá. Na cachaça, no cabaré, no prostíbulo, na feitiçaria, comprando e não pagando, mentindo, se prostituindo.
E como que é eis-me aqui? Que conversa é essa? Porque Jesus falou: negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Aleluia. O jovem rico chegou a Jesus e disse: mestre, o que é que eu faço para que eu possa ter a salvação, ou seja, o reino de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem rico, o príncipe rico, falou: mas tudo isso eu tenho feito. O que é que me falta? Pega tudo que tem, vende e dá o dinheiro aos pobres. Quando Jesus falou isso para ele, a Bíblia fala que o semblante dele mudou. Ou seja, estava mentindo. Tem um monte de mentirosos dizendo que quer dar o reino de Deus, mas não estão libertos. Essas pessoas não estão libertas, estão apegadas ao reino desta terra. Porque o reino desta terra, a Bíblia fala que todos esses reinos, o próprio diabo ofereceu a Cristo. Colocou no lugar alto, na cidade santa, e falou: se tu se prostrar diante de mim, tudo isso eu te darei. Jesus recusou. E a maioria da humanidade está aceitando. A humanidade, a maioria está aceitando. Esse jovem rico, ele aceitou, porque o semblante dele mudou, preferiu o dinheiro do que seguir a Cristo. Nós temos que renunciar o dinheiro, as nossas vontades, né? Nós temos que renunciar para que Deus possa manifestar a sua glória. Aleluia. O Senhor Deus, ele fala que não opera em templo sujo. Nós temos que purificar. Aleluia. Lá no livro, eu esqueci o livro, mas fala que os sacerdotes, os levitas, foram queimar incenso. Aliás, no livro de Êxodo, foram queimar incenso. Amém. Uma bênção, a glória de Deus desceu e manifestou aquele lugar. Só que os filhos de Arão foram oferecer um segundo incenso, mas eles estavam embriagados, cheios de cachaça, cheios de pecado. A Bíblia fala que o fogo, o mesmo fogo que se manifestou naquele local, foi o mesmo que conduziu eles, matou. Então nós não podemos brincar com as coisas de Deus, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Amém? Eu agradeço, meus irmãos, a oportunidade, em nome de Jesus, e que a paz esteja com todos.